Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo este vídeo. Meu nome é Gabriel Lecoque, sou professor de filosofia do Dandara, pré-ENEM Dandara, e nesse ano de 2020, devido à pandemia, nós estamos gravando vídeos para poder atender os alunos. Mas se você chegou a este vídeo, seja também bem-vindo, mesmo que não seja aluno do Dandara, nós vamos aqui filosofar um pouco. O intuito desse vídeo é trabalhar o conteúdo para preparar para o Enem. E uma coisa interessante é que nós vamos trabalhar de forma mais resumida. Então, se quiser expandir seus horizontes, recomendo também assistir outros vídeos, buscar uma quantidade de conteúdo maior. O objetivo aqui é a gente trabalhar, que é o principal, saber de cada filósofo para o Enem. O Enem é uma prova que tem uma contextualização. Então, um texto, uma imagem, para poder interpretar esse texto, essa imagem, a parte básica de cada filósofo. Então, a gente vai ter esse objetivo aqui. Pois bem, em outras aulas nós trabalhamos o filósofos pré-socráticos e sofistas, Sócrates, e hoje vamos trabalhar Platão. Então, vamos conversar um pouco sobre Platão. Aqui nessa primeira imagem, nós estamos aqui com alguns filósofos, inclusive nossa querida Mafalda, e vamos colocar ela como uma pessoa da filosofia, agora do século XXI. Nós temos que lembrar, nós trabalhamos para os socráticos, sofistas, Sócrates, Platão, hoje, e ainda vamos trabalhar Aristóteles, filosofia medieval, entre outros assuntos. Platão, ele é de 427 a 347 a.C. Ele foi discípulo de Sócrates e filósofo e matemático. Por ter ali ser discípulo de Sócrates, ele tem uma filosofia muito ligada à filosofia socrática, nós já vimos. O tema central da filosofia de Platão, no primeiro momento, é uma filosofia ligada a Sócrates, que vai trabalhar a justiça no sentido mais de política. Lembrando que Sócrates ele não escreveu nada de filosofia, não tem nada escrito de filosofia de Sócrates. O que temos de filosofia de Sócrates é alguns filósofos que escreveram como que era o pensamento de Sócrates, inclusive Platão, Aristóteles também. E Platão foi aquele que escreveu mais sobre Sócrates. Nesse primeiro momento, a filosofia de Platão ela vai estar muito ligada, como eu disse, ao Sócrates, e a obra mais famosa, e vai ter citações de conversas com Sócrates, de algum filósofo, alguém com Sócrates, e essa obra mais famosa é A República. O que acontece com Platão? Platão ele tem uma disputa, confronta com o rei da Sicília, Dionísio I. Ao confrontar este rei, Platão ele acaba sendo vendido como escravo. Tempo depois, alguns filósofos eles vão comprar Platão e a filosofia deste filósofo, do Platão, ela vai modificar, vai mudar. Aquele episódio vai modificar a forma de como Platão ele vê a sociedade, como ele pensa. E aí nós vamos para uma segunda etapa da filosofia de Platão. Uma filosofia, vamos dizer assim, bem mais original dele. E é o pensamento platônico, que é o nosso foco principal aqui da aula. Não que a primeira parte da filosofia de Platão não possa cair, mas essa parte também é muito importante, muito interessante. O pensamento platônico ele divide o mundo em mundo inteligível e mundo sensível. Como assim? Para a gente entender o que estava acontecendo, a gente tem que ir mais à frente. Eu vou aqui mostrar o que acontecia. No pensamento platônico, é uma resposta a
algo que acontecia na filosofia, que era uma disputa entre Heráclito e Parmênides. Esses dois filósofos, eles tinham pensamentos diferentes e seguidores desses pensamentos diferentes. Heráclito, ele vai dizer que as coisas, elas mudam constantemente. Tudo muda constantemente. Então, tudo muda. E ele vai dar um exemplo de um rio. Não é possível tomar banho no mesmo rio duas vezes. Por quê? Porque as águas de um rio, elas são águas correntes. Então, se você tomar banho no momento, a água ela vai correr. Quando você for tomar banho novamente, não é a mesma água. Algo também que muda é você. Quando você pula no rio, primeira vez para tomar banho, quando você tenta tomar banho novamente, você não é a mesma pessoa. Você mudou suas características, a sua experiência, porque você já tomou banho a primeira vez na água do rio, a forma em que você vai entrar nas águas, como você vai ter a percepção vai ser diferente. Então, por isso que não é possível tomar banho em um rio duas vezes. As águas são diferentes, a pessoa também é diferente. Parmenides já vai dizer diferente, vai dizer o contrário. Né? A essência, ela continua. Pegando o exemplo do rio. A essência do que é água, ela não muda. A essência do que é uma pessoa não muda. Então, para Parmenides, né, é possível sim tomar banho no mesmo rio duas vezes. A essência, ela continua. Então, a gente estava numa visões diferentes, estava numa situação de visões diferentes de filosofia. Parmenides ainda vai dar um exemplo de uma planta, uma árvore, vamos colocar uma cerejeira. Uma cerejeira, tamanho pequeno, ainda nascendo aquela árvore, tamanho médio, o tamanho máximo. Mas a essência, aquela semente que deu a cerejeira, então continua. É a mesma planta, então continua sendo cerejeira. Diferente de uma laranjeira. Então, uma cerejeira vem uma semente, né, de cereja, a laranjeira de uma semente de laranja. São árvores diferentes. Então, a essência é a semente. Uma cerejeira não pode virar, né, uma laranjeira e vice-versa. Então, por causa da essência. Dizendo isso, né, a filosofia naquele momento se dividia entre esses dois nomes. Platão ele vai vir com uma resposta. Olha, o que acontece? Existe o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível é aquele mundo que não muda, onde as coisas elas são perfeitas, elas são incorruptíveis, elas são o que realmente são. Já o mundo sensível é onde tudo é passageiro, as coisas estão em constante mudança, é corruptível, é mutável. Para Platão também é importante dizer que ele acreditava corpo e alma. O corpo, algo que muda, modifica, transforma, corruptível. A alma, não. Corruptível, perfeita, eterna. Dizendo isso, o filósofo ele explicava o que aconteceu. Né? Para este filósofo, né, nós vivemos no campo das ideias, no mundo inteligível. Mas quando nós nascemos, ou seja, chegamos aqui no mundo sensível, nossa alma ela é jogada do mundo inteligível para o mundo sensível. Quando nós somos jogados, a nossa alma é jogada para a Terra, na queda há um esquecimento de como que era o mundo inteligível. E nisso a pessoa ela acaba não sabendo deste mundo inteligível e para ela o que existe mesmo é só este mundo sensível. Ora, quando nós vemos que existia na filosofia esses dois tipos de pensamento, né, de Parmenides, Heráclito, há com Platão uma resposta. Há uma resposta para esse dilema filosófico. Platão ele vai responder assim: ora, Heráclito está certo.
tudo muda. Aqui no mundo sensível, as coisas elas são passageiras. Tudo muda constantemente. Então, Heráclito está certo. Mas Parmenides também está certo. Porque a essência, a alma, ela é eterna. Então, veio do mundo inteligível. Então, a essência ela não muda. Então, Platão ele responde, né, esse dilema filosófico desta forma. Para poder também entendermos sobre o mundo inteligível e o mundo sensível, Platão ele vai falar sobre o mito da caverna. O que seria o mito da caverna? Para poder exemplificar. Todos nós estamos presos dentro de uma caverna. E nisso, essa caverna é bem escura, mas há luz do lado de fora. E há um pequeno espaço onde você consegue perceber que existe lá de fora, mas não consegue enxergar do lado de fora. Nós estamos dispostos para essa luz. Nós conseguimos ter uma noção que existe, mas não conseguimos ver exato. Mas por que nós temos a noção que existe? Porque o que passa do lado de fora, né, faz sombras devido à luz, e essa sombra ela é refletida dentro da caverna. E as pessoas elas conseguem ver apenas as sombras do que existe do lado de fora. Até que um dia uma pessoa ela consegue sair, se desprender da caverna e consegue ver como as coisas são realmente. O que é uma cadeira? Uma cadeira existe lá das ideias. Como a gente conhece uma cadeira hoje? Pense junto comigo aqui. Em uma cadeira. O que vem à sua mente quando eu falo uma cadeira? Pensou? Talvez você tenha pensado numa cadeira de um restaurante, de um bar, uma cadeira de uma mesa de jantar, uma cadeira de praia. Ora, existem vários tipos de cadeiras diferentes. Então, qual é a certa? Aqui no mundo sensível existem vários modelos, porque as coisas mudam. Uma cadeira de escritório, uma cadeira de um jogador de, de algum programa, de algum jogo no computador, em um videogame dessas bem modernas. Então, tudo vai modificando ao longo dos anos, porque é um mundo sensível. Mas existe uma cadeira, um modelo, uma cadeira que é lá no mundo inteligível, que é a forma correta de uma cadeira. Nós temos apenas uma percepção, uma ideia de como que é uma cadeira devido a lembranças que vão chegando à nossa mente com essas sombras do mito da caverna, e essas lembranças vão possibilitando nós imaginarmos como que é uma cadeira aqui. Então tudo que o ser humano ele vai fazendo aqui nesta terra, no mundo sensível, são lembranças, pequenas lembranças, que não tem muitos detalhes, do que existe lá no mundo inteligível. É assim que é o pensamento platônico. Para poder entender sobre a mito da caverna, é muito interessante assistir este vídeo aqui, que está aqui nessa tela, o mito da caverna. Esse vídeo aqui. É só digitar um mito da caverna no YouTube e vai aparecer alguns vídeos, mas eu recomendo esse aqui. Esse vídeo é Mito da Caverna, Platão, dublado. É o mais interessante e é bem curtinho. Tem também uma forma de entendermos como que é o pensamento platônico através desse vídeo aqui. O que é Matrix? É só digitar o que é Matrix no YouTube e vai aparecer alguns vídeos, e esse aqui é um trecho do filme Matrix. E nisso eu falo que é muito interessante, até uma forma de aprender também sobre pensamento platônico, assistindo o filme Matrix, que é um filme que tem a base ali platônica. Claro que vai sendo incluído outros elementos, outras partes filosóficas e não filosóficas no filme, mas a base, né, do mundo inteligível e sensível é representada ali no filme Matrix. É uma sinopse. O Neo, um personagem principal, ele começa a perceber que o mundo que ele vive, ou seja, o mundo sensível, não é o real. E ele tem que conhecer o que é o mundo inteligível.
Então ele tem que passar do mundo sensível para o mundo inteligível. É um filme muito interessante, um filme que tem ação. Para quem não assistiu, é uma boa recomendação. Quem já assistiu pode assistir novamente. Para finalizar sobre Platão, talvez você já ouviu essa expressão, amor platônico. O amor platônico é devido a uma experiência que Sócrates ele tem, né, com uma sacerdotisa, e ele vai descrever, né, vai dizer, na verdade, que existe um amor puro, um amor que tem um início que é muito ligado à paixão, e esse amor ele vai sendo construído, uma genealogia do amor. E Platão ele vai escrever sobre isso, né? Como que Sócrates ele pensa sobre isso, ele vai detalhar esse amor platônico, né? Um amor à primeira vista, um amor grande, ele ficou com uma expressão, né, até os dias de hoje. Passando aqui, como combinado, nós vamos sempre tentar responder uma, uma atividade, uma questão do Enem, ou uma outra questão sem ser do Enem, que tem a ver com o assunto que nós estamos trabalhando. Na última aula nós falamos, né, sobre uma questão de Sócrates, hoje Platão. Então, o que eu recomendo? Que você tente responder essa questão, né, dê pausa no vídeo, tente responder e depois volte para a gente responder aqui junto, pensar junto. Deu a pausa, tentou responder, espero que tenha acertado. Vamos lá. No finalzinho aqui da pergunta, diz assim: no diálogo, a República de Platão sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de uma pausa, né? Justiça e ética é aquela primeira parte, né, da filosofia de Platão. Então, essa justiça e ética, relação, tem a ver com determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Olha, determinações biológicas é algo que lembra muito evolução, evolucionismo. Então, filósofos mais contemporâneos, mais modernos, eles vão ter visões parecidas com isso, a gente vai ver mais pra frente. Agora, para essa resposta, não. Tá fora. Letra B. Verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais? Tem um pouco mais a ver. Vamos deixar em aberto. Cortamos apenas a letra A até agora. Letra C. Mandamentos divinos inquestionáveis ligados às tradições antigas. Olha, tanto Sócrates quanto Platão, muitas vezes eles não falavam que os mitos, né, os deuses, eles não existiam. Alguns filósofos da antiguidade eles não vão dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, eles também não vão dizer que os que é divino é inquestionável, é totalmente correto. Então, essa letra C a gente também pode cortar, não é a resposta. Letra D. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes tem a ver também. E letra E. Sentimentos experimentados diante de determinadas atitudes humanas. Tem um pouco a ver, mas sentimentos experimentados, né, a parte sentimental, não está totalmente ligado à resposta. Essa aqui, entre a letra A e a letra C, talvez seja a que fica um pouco mais à frente da letra A e a letra C. E eu comentei que o Enem ele tem peso diferente de questões. Então, uma questão ela pode valer mais ponto que outra. Dependendo da classificação original, quando eles vão fazer a prova, eles falam, essa questão é fácil, média, difícil. Ou também dependendo da quantidade de acerto do candidato. Então, se tiver muito acerto, a questão é considerada fácil. Se tiver pouco acerto, considerada difícil. Mas vamos colocar aqui como exemplo, se essa questão vale 100 pontos, talvez a letra A e a letra C não ganharia nenhum ponto, ou quase nenhum ponto. A letra E também, talvez um pouquinho mais. Se valer 100 pontos, talvez 30, 50 pontos. Agora, a letra B e a letra D
mais fortes. A letra B, ela fala bem assim: verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. A gente volta ali que essa filosofia de Platão está muito ligada a Sócrates. Né? Sócrates fala que só sei que nada sei. Então, o conhecimento ele é construído, mas não é ligado aos interesses sociais. Então, o que o Sócrates ele fazia? O que você entende de verdade? Então, ele conversava com as pessoas, às vezes a pessoa tinha um interesse de que era uma verdade, e essa verdade ela ia sendo percebida que não era bem assim. Então, uma verdade objetiva, fundamento anterior aos interesses sociais, não é isso. Não é bem assim o caminho. Já a letra D, convenções sociais resultantes de interesses humanos e contingentes, aí sim, não é uma verdade, é uma convenção social. Então, justiça e a ética é uma convenção social. O que é justiça, ética, a relação entre elas? Depende de interesses humanos, ao longo da história, ao longo dos lugares. Né? O que era justiça e ética em uma sociedade 1000 a.C., talvez não fosse o mesmo em uma outra sociedade também no ano 1000 a.C. E 2000 depois de Cristo, provavelmente também não é a mesma justiça e a ética, porque as sociedades vão modificando os pensamentos. Então, por isso, a letra D é a mais correta, então é a resposta certa. Aqui nós temos algumas referências. Aqui tem meu e-mail, caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, queira uma ajuda, eu estou disposto a ajudar. Também posso fornecer esse PDF. Como eu disse, é apenas um recorte, uma filosofia tão rica que é a filosofia de Platão. Espero que tenha gostado desta aula. Até a próxima. Um abraço.